Povo Maranata, bom dia. Na madrugada, estava com Deus. Até lembrei a vocês de orar também pelo filho do nosso Maranata, Wesley. Mas, fora isso, estávamos orando pelos Maranatas, pelos seus familiares. E pediu algo novo, algo diferente, algo da parte do Senhor. O Senhor me concedeu em sonho algo diferente. Eu vou tentar explicar que o sonho teve algumas complexidades que precisaram de elucidações em orações matinais agora também, porém agora já esclarecido e resumido. Papai do Céu me deu um sonho, deixou bem claro que a humanidade tem dificuldade de compreender o processo difícil de salvação e redenção. O ser humano tem uma dificuldade de compreender o quanto deve estar alegre em meio à sua adversidade e o quanto deve começar tudo de novo quando, estando bem, comete o mal. Estando bem, comete o erro. Estando bem, peca contra Deus. E volta para o final da fila, para começar tudo de novo. Deus me deixou bem claro que é praticamente impossível se salvar. Somente o Deus do impossível pode salvar, porque para Ele nada é impossível. Deus me deixou bem claro o motivo pelo qual você deve estar feliz, mesmo quando tudo parece contribuir para que você esteja triste. Inclusive teus erros, teus pecados, tuas falhas, teus recuos. Deus me deixou bem claro que, sendo os anjos perfeitos na criação, perfeito no seu intelecto, no seu psique, nos seus dons, nos seus talentos, sendo os anjos perfeitos, vendo a Deus, desfrutando de um céu de glória extraordinário, com coisas que fogem à nossa compreensão, sendo os anjos perfeitos para a composição de louvor, para instrumentalização de todos os instrumentos que tem no céu, sendo os anjos perfeitos para cantar, sendo os anjos perfeitos para administrar, orquestrar, sendo os anjos perfeitos no seu dia a dia, desfrutando de toda a perfeição de Deus, que, como eu disse, foge à compreensão.
sendo tudo maravilhoso. Eles, em terça parte de suas existências, pecaram contra Deus, sendo Adão e Eva também perfeitos, desfrutando de um jardim do Éden perfeito, da presença de Deus perfeita, na viração do dia, todos os dias, de forma perfeita, tendo tudo para comer de forma perfeita, tudo para beber de forma perfeita, tendo uma vida privada de dor e sofrimento de forma perfeita, tendo uma vida perfeita, sem dano algum, sem praga alguma, sem que a morte lhe assustasse. Tendo tudo em perfeição. Pecaram contra Deus, semelhantemente aos anjos. E agora, tudo que é físico se corrompeu. Inclusive os filhos que se nasceu. E agora, Deus olha o cenário mudado, tanto no âmbito espiritual quanto físico, e vê tudo imperfeito. O que era belo ficou feio. O que era amor, agora é ódio. O que era alegria, agora é tristeza. O que era bom, agora é ruim. O que era indolor, agora é dor. E agora Deus tem uma dura missão. Em 6.000 anos, salvar pelo menos um contingente de gente que preencha o espaço vazio que ficou no céu com a queda dos anjos. E essa missão é tão difícil, praticamente tão impossível, que foi necessário ter que pegar seu único filho e fazê-lo descer à terra para sofrer tudo que sofreu, a fim de pagar pelo pecado latente dos pouquíssimos verdadeiros adoradores que Deus encontraria na terra em 6.000 anos de existência dela. É tão pouquíssimos que a cada ano somente um punhadinho de gente se salva a fim de preencher o espaço vazio, a lacuna vazia que ficou com a queda daqueles que deixaram a sua habitação natural para pecar com os homens aqui na terra. Então Deus começa a entrar em sacrifício, primeiro com seu filho, depois
com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que há 2000 anos também deixou a sua habitação natural para estar conosco aqui na Terra. E estando Ele habitando dentro de nós, aqui na Terra, ainda assim, com todo esse auxílio, com todo esse consolo, com toda a presença divina dentro daqueles que se candidatam a ser verdadeiros adoradores, ainda assim o homem peca. E se não houve ninguém igual Paulo, que foi o maior pregador do Evangelho, que fez o maior sermão de todos os tempos, passando um dia inteiro pregando o Evangelho direto até o amanhecer do dia seguinte. Se Paulo compreendeu que era um miserável homem, porque o mal que ele não queria fazer, ele fazia, o que dirá eu e você? O pecado está à porta, direto e indiretamente. E o que é pior é que no âmbito espiritual há várias portas que podem ser abertas para o pecado. A porta que abre para o pecado sexual, masturbação, site pornô, adultério, sexo ilícito, sexo com animal, sexo incestuoso, sexo de pedofilia, sexo de orgia, sexo anal, sexo grupal, sexo com a mente, sexo no olhar. Essa porta do pecado vira e mexe, se abre para que os dados inflamáveis e setas malignas do inimigo venham fazer com que muitos tropecem. Existe uma outra porta que se abre, a do desejo concupiscivo carnal pelas coisas dessa terra, por uma casa própria ou uma casa melhor, móveis melhor, uma televisão melhor, um rádio melhor, um home theater melhor, um celular melhor, um jogo de cozinha melhor, um jogo de sofá melhor, um guarda-roupa melhor, uma cama box melhor, mobílias melhores, casas maiores, um carro melhor, uma moto melhor, um quintal maior, outras casas, fazendas, pomares, sítios, chácaras, rancho, casa de praia, casa de campo, casas internacionais. Chegam a fazer coisas ilícitas ou estarem
frustrados por não conseguirem. A porta do pecado abre para que setas malignas e dardos inflamáveis te frustrem e te tire o prazer de viver, de orar, de jejuar, de buscar a Deus com alegria, com contentamento. Existe a outra porta que abre-se para o pecado. A porta de um desejo concupiscível carnal por uma realização profissional, uma formação acadêmica, catedrática, facultativa, um cargo superior, rentoso, pomposo, honroso, um negócio próprio, uma empresa, uma conta bancária gorda. A porta do pecado abre para as setas malignas e dardos inflamáveis do inimigo para te prostrar e te tornar insatisfeito. Triste, abatido, sem ânimo para orar, sem contentamento, sem alegria, frustrado. Existe outra porta do pecado que se abre. É o pecado de não tolerar as pessoas não cristãs que estão ao seu redor, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, da sua faculdade, dentro do seu bairro, da sua vizinhança, dentro da sua academia, dentro do ciclo social ao qual você convive. São pessoas que têm palavras escusas ou de baixo calão, são ateus, são de outras religiões, são zombeteiras, zombadoras. São pessoas que carecem da tua oração, do teu jejum, do teu clamor, da tua súplica, do teu pranto, do teu choro, da tua dedicação em salvá-los. Porém, o pecado nesta porta se abre para setas malignas, dados inflamados e tudo o que você deseja, além de não orar por eles, é se ver livre deles, longe deles, e fica frustrado e triste, porque o mesmo não acontece, não se sucede. O teu inimigo não se aparta de ti, o teu zombador continua zombando, o teu malfeitor continua mal fazendo, o teu perseguidor continua te perseguindo, e você se frustra, se entristece, perde o prazer de orar, de pregar para eles, de orar por eles. E o pecado se estabelece. Existe outra porta do pecado que se abre. É o pecado de você, por qualquer motivo, recuar. Recuar na oração. Recuar no louvor. Recuar na meditação da palavra. Recuar no desejo de ganhar almas. Recuar no desejo de resgatar almas.
recuar no desejo de libertar almas, recuar no desejo de fazer discípulo, recuar no desejo de discipular almas, recuar no desejo de jejuar, no desejo de prosseguir olhando para o alvo, avançando. A porta desse pecado se abre para as setas malignas, dardos inflamáveis, a fim de que você já nem se importa mais como estás. Existe outra porta do pecado que se abre. É o pecado de você ser só ouvinte e não ser praticante. Entrar por um ouvido e sair por outro, quando deveria ser direcionado para a mente e para o coração. É o pecado da omissão, da inércia, de se fazer ser pouco caiado, bonito por fora, vazio por dentro. Vazio do Espírito Santo, vazio do azeite. Existe outra porta do pecado que se abre, que é o pecado da desobediência e da rebeldia, que Deus considera até como pecado de feitiçaria. Deus fala: alegrai-vos na sua aprovação, na sua adversidade, mas você insiste em ficar triste. Deus fala: seja forte e corajoso em meio à tua adversidade, em meio à tua aprovação, mas você insiste em ser medroso e fraco. Deus fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, para isso já morri. Já paguei pelo teu pecado, continua avante. Mas você insiste em pecar e se achar condenado. Deus fala: não pequeis, mas você insiste em pecar. Deus fala: todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas você insiste em não deixar. Deus fala que são pouquíssimos que hão de ser arrebatados. Mas parece você insistir em fazer parte do grupo enorme daqueles que vão ficar deixados para trás. Deus fala: eu trabalho com a fé. Mas você insiste em trabalhar com o que o amigo mais gosta, a dúvida. Deus fala: crê tão somente e verás a glória de Deus. Mas você insiste em ser cético. Deus fala: descansa em mim, em meio à tua adversidade. Mas você insiste em não descansar, em não relaxar. Está sempre ocioso. Está sempre agitado. Está sempre desesperado. Está sempre angustiado. Insiste em não obedecer. Deus fala: registra minha palavra no teu coração para não pecar contra mim. Mas você insiste em não registrar sua palavra no seu coração, não aplicar ela no dia a dia. Deus fala:
Se está doente e eu não o curei, é porque a minha graça te basta. Alegra o teu coração e descansa em mim. Mas você insiste em ficar frustrado, triste, prostrado. Deus fala para o pobre, para o necessitado, para o faminto e sedento, para o nu, para o desempregado. Eu te trarei o alimento diário. Mas muitos insistem em esperar, em se amargurar, em se prostrar e não adorar. E não pregar o evangelho. E não se alegrar no coração. Deus disse que muitos seriam levados à justiça injustamente. Por amor dele, seria aprovado na causa judicial. E de forma injusta, seriam condenados, seriam defraudados, porque não há justiça na terra. Um INSS que não sai, uma aposentadoria que não sai, uma pensão que não sai, uma empresa que lhe deve, alguém que lhe deve, e a justiça não dá causa ganha para ti. Quantas injustiças! Mas isso era motivo para você se alegrar, por aprender a sofrer por amor ao nome do Senhor. Mas muitos se entristecem, se abatem, se frustram, se prostram. Não oram, não louvam, não adoram, como deveria fazer, em meio a essa injustiça. Deus disse que muitos teriam conflitos conjugais, que a sua vinda, que a sua presença, que o seu chamado traria conflitos conjugais. Um seria levado, outro seria deixado. Estaria dor na cama. Um subiria, outro ficaria, por causa desses conflitos de ideias, de pensamentos, de sentimentos. Muitos casamentos se findariam, esposas iriam embora, maridos iriam embora. Mas Deus disse, não tem problema, estou aqui para você se casar comigo de forma eterna. Alegre teu coração, jubile. Mas muitos insistem em estar triste, prostrado, inerte, frustrado, e não oram, não louvam, não aproveita que agora está sozinho, que nem Paulo, e se dedica totalmente à obra, à oração, ao clamor, à súplica, ao jejum. Ficam abrindo a porta para o pecado, adorando mais a criatura do que o Criador, desejando mais a criatura do que o Criador, desejando mais a volta, primeiro amor, ou do amor que se foi, do companheiro que se foi, da companheira que se foi, do que a volta de Jesus. Desejando mais o casamento terreno do que o casamento do céu. Quantos têm síndrome do pânico, depressão? E Deus fala, buscai de mim a virtude necessária para a sua solução eterna, com alegria, com louvor, com júbilo, com fé, com esperança. Mas muito insiste em se prostrar, se frustrar, se entristecer,
seu pânico, com a sua síndrome, com a sua depressão. E não obedece. Não cresce nem na graça nem no conhecimento. Não teme nem treme diante da presença do Senhor. Não se humilha debaixo das suas poderosas mãos. Quantos vão ficar deixados para trás? Nessa que agora é considerada a pior geração de todos os tempos. A pior. Se diante dos anjos, que eram perfeitos, houve a terça parte indo para o inferno por causa do pecado. Se Adão e Eva, sendo perfeitos, pecaram de natureza tal que nem mais invocavam o nome do Senhor. O nome do Senhor ficou anos e anos sem ser invocado, só veio ser invocado depois quando nasceu o filho por nome Sete. Então voltou-se a invocar o nome do Senhor, porque nem Adão e Eva mais invocavam o nome do Senhor. Se os homens dessas gerações todas, pouquíssimos salvaram, o que dirá agora, diante da pior geração de todos os tempos? Muito menos salvos terão. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. O teu nome está listado como um de quem é habilitado para ser arrebatado, para ser salvo. Então, não olhe para os teus problemas, para as tuas adversidades, para os teus tropeços, para os teus fracassos, para os teus pecados. Olhe para Jesus que morreu na cruz para que você se alegrasse, jubilasse, o adorasse, o buscasse de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque você está habilitado a se salvar diante da pior geração de todos os tempos. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de júbilo, isso é motivo de contentamento, isso é motivo para que você ore, louve, adore, busque, isso é motivo para que você tenha a força necessária na tua fraqueza, para quando tropeçar, quando pecar diante dessas portas todas que se abrem no dia mau, que são todos os dias, você sacode a poeira, ponha-se de pé e prossiga olhando para o alvo. Isso é motivo de gratidão, seja grato. Seja grato a Deus, que já pagou pelos teus pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, já paguei por eles. Continua adiante. Continua me adorando, continua me louvando, continua me servindo, continua meditando na minha palavra, continua trabalhando para mim, continua sendo meu embaixador, continua sendo meu soldado, continua sendo meu pacificador, meu ganhador de almas, meu apacentador de ovelhas e de cordeiro, continua juntando elas no meu aprisco, continua com a mão no arado, continua frutificando. Eu não estou olhando para o teu pecado, eu não estou olhando para o teu tropeço, eu estou olhando para o teu serviço prestado a mim, por amor ao próximo. Continua dando de comer a quem está com fome, dando de beber a quem está com sede, dando de vestir a quem está nu, dando de cuidados médicos a quem está doente, dando de zelo pelas viúvas, dando de zelo pelos idosos, dando de zelo pelos órfãos, dando salvação aos perdidos, sendo luz para os que estão em trevas, sendo sal para quem está sem tempero, trazendo maná do céu para quem está com fome espiritual, trazendo fontes das águas vivas para quem está com sede espiritual. Continua convertendo os homens, porque os dias são maus e são poucos que se salvam.
E se você ignorar seu pecado, eu ignoro o seu pecado. Se você fazer o que eu te peço, não fores rebeldes, multidões de seus pecados são perdoados, a fim de que você não tenha consequência deles. Agora saiba, se te mostrarem fraco no dia da angústia, ai de ti. Ai de ti. Ai de ti. Gente, um sonho profundo e tremendo, onde ele falou, não me importo que você volte para o final da fila, desde que você esteja na fila, andando para a salvação, servindo por amor e gratidão ao chamado que lhe fiz, à atração que lhe condicionei até meu filho, para ser teu noivo, teu futuro marido. Eu te atraí a Jesus, diz o Pai Todo-Poderoso. Seja grato. Se ponha na estrada estreita. Ela é cheia de espinhos. Retire os espinhos. Com orações, com louvores, com alegria, com contentamento, com júbilo. Retire. Prossiga. Se tropeçar e pecar, volta para o final da fila. Não tem problema. Mas se mantenha no caminho. Retire os espinhos tudo de novo. Se for espetado, dói, machuca, né? Mas se alegre. Tu está no caminho da salvação. Tu está no caminho da redenção. Tu está no caminho do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento dos vencedores. Do arrebatamento daqueles que não se prostram diante da adversidade, do tropeço. Do arrebatamento daqueles que não se mostram fracos no dia da angústia, da adversidade e dos tropeços. Do arrebatamento daqueles que verdadeiramente se mostram verdadeiros adoradores. Ricardo Luiz.